Vamos falar agora sobre direito previdenciário. A doutora Fernanda Miniti já está conosco e vem trazendo um tema importantíssimo no programa de hoje. Antes de mais nada, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol. Um abraço. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos os ouvintes do programa Farol. Prazer novamente estar aqui, toda segunda-feira, para a gente conversar novamente sobre previdenciário, as atualizações e aquilo que diz respeito ao aposentado, poder esclarecer algumas dúvidas. Bom, antes das novidades, tem uma pergunta que é sempre recorrente, nós já falamos um pouco sobre isso, mas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nesse tema. Como especialista nessa área, a senhora costuma providenciar uma espécie de mapeamento, né? Se quando é mais conveniente ou não para a pessoa se aposentar. Claro que alguns ingredientes são levados em consideração. Eu gostaria que a senhora falasse hoje um pouco para a gente como é feito esse cálculo e no que a pessoa deve pensar, se vale ou não a pena se aposentar. É claro que eu estou me referindo àqueles que ainda não têm o tempo de aposentadoria completa, doutora. Então vamos lá, antes da pessoa dar entrada na aposentadoria, solicitar o seu benefício, é importante que ela já tenha toda a documentação que vai precisar para instruir aquele pedido e ela ter uma consciência de se aquele pedido naquela data, com aquela documentação, da valor que vai gerar, se de fato é o melhor benefício para ela, se é o mais vantajoso. Então, por partes. A primeira, como eu disse aqui, um mapeamento, quando nós estamos falando em aposentadoria, não basta só chegar e completar os requisitos e juntar de qualquer forma no INSS, na data que a pessoa supor ou que consta ali do INSS. O ideal, eu digo, consta no INSS, na simulação do INSS. O ideal é a pessoa ter esse estudo mesmo, de quando ela vai poder entrar no INSS que traria o melhor benefício. Então aqui eu estou falando mais abstratamente, mas deixa eu tentar um pouco clarear para ficar mais fácil. Vamos lá, uma aposentadoria, por exemplo, por idade. O homem precisa, a mulher, por exemplo, nesse ano, ela precisa ter 61 anos de idade e 15 de contribuição. Aqui, só para poder entender, quando eu estou falando 15 anos de contribuição, é o que se chama de carência. O que é a carência? O tempo de contribuição pago em dia. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa pode ter esses 15 anos, então eu vou pegar um exemplo para deixar mais fácil. Neste ano, a mulher, para se aposentar, precisa ter 61 anos de idade. Tá. Agora, vamos lá, a pessoa pode ter cumprido o requisito, a idade, mas não ter ainda os 15 anos. Ela pode, por exemplo, uma pessoa ter 15 anos, ter pago em datas diferentes, ter pago não no vencimento. Quando a pessoa paga o carnê, o seu próprio segurado paga o carnê, tem uma data para pagamento, que é até o dia 15. Depois dessa data, dia 15 referente à competência do mês anterior, depois dessa data pode pagar? Pode, só que não entra como carência. Então o que isso significa? Significa que para esses 15 anos que eu estou falando aqui, pagos em dia, se for pago depois do dia 15, não vai ser computado como carência, daí ele não vai entrar nesses 15 anos. Ele vai entrar como tempo de contribuição, mas não como carência. Então é importante que a pessoa tenha esse estudo realmente das datas em que ela contribuiu, do pagamento, para chegar com aquele benefício mais certinho. Então isso foi um exemplo. E aqui eu estou falando, claro, eu dei um exemplo de uma aposentadoria com uma mulher, uma idade, com uns 15 anos. Então tem os requisitos da idade, que vão aumentando, a mulher até chegar aos 62, o homem 65 e os 15 anos de contribuição, barra carência. Também existem outras coisas que precisam ser verificadas. Por exemplo, quando o pagamento está abaixo, a contribuição está abaixo do salário mínimo, tem que ter uma complementação para validar aquele período, aquele mês em que ficou abaixo do salário mínimo. Tem que emitir uma guia, pagar essa diferença para computar aquele mês. Então, tudo isso, o ideal é a pessoa já ter uma consciência e fazer esse mapeamento, levantar
na hora de dar entrada na aposentadoria, já ter essa aposentadoria mais formatada. Entre vários outros exemplos, por exemplo, a pessoa, dentro do CNIS dela, que é o sistema que consta o cadastro da pessoa no INSS, é comum, às vezes, não ter uma data fim, que a pessoa entrou em tal vínculo. A pessoa entrou no emprego X, tem a data lá que ela entrou, mas não tem a data que ela saiu. Se não tem a data que ela saiu, o INSS não vai computar aquilo de forma automática. Aí a pessoa tem que trazer prova disso. E aí tem alguns tipos de prova. Procurar o extrato analítico do FGTS. Enfim, quando não encontra, aí sim precisa pedir a cópia do livro de registro na empresa e juntar esses documentos para comprovar, nesse exemplo que eu estou falando, a saída, a data fim, aquilo que está aberto no CNIS do INSS. Então, toda essa análise ela é importante para garantir mais fácil o benefício e também para verificar o valor do benefício. Daí, o valor do benefício, claro, é através de um planejamento que se estuda qual é a aposentadoria que vem primeiro para aquela pessoa, a que chega mais rápido, e qual a que tem o maior valor. Para ela saber se vou aposentar por idade, essa é a melhor, não, vou aposentar pela regra de pontos, ou vou aposentar por outra regra. Aí se faz o comparativo de todas as regras e se acha a aposentadoria que vem primeiro e a aposentadoria que tem o maior valor. Para escolher, às vezes a que vem primeiro é a que tem o maior valor ao longo da vida inteira da pessoa, às vezes não, e aí se faz um estudo para a pessoa ter consciência, ela saber o momento exato da melhor aposentadoria para ela. E aqui eu estou falando de valor financeiro, mas independente do valor financeiro, a análise dos documentos ela é importante para garantir que esse benefício seja resolvido de uma forma mais rápida e concedido de uma forma mais rápida. Por exemplo, outro exemplo, tem pessoas que trabalharam, tem processo trabalhista de vínculo, de reconhecimento de vínculo, que isso não está no INSS, via de regra. Aí se junta a cópia do processo trabalhista junto com o pedido da aposentadoria. Então, são várias situações pontuais que, ao se analisar, você já deixa de uma forma mais mastigada, mais fácil esse pedido de aposentadoria. Então, é importante que a pessoa já comece a separar as documentações básicas. Aqui também os documentos, se a pessoa trabalhou com insalubridade, que vai juntar para um possível pedido de conversão de período especial, e análise de todos esses documentos, deixar tudo bonitinho para dar entrada com menos, não diria buraco, com menos coisas inconsistentes, para deixar mais claro do possível para o INSS. Normalmente é assim que eu gosto de trabalhar. Se já tem algo que pode ser provado, no momento da aposentadoria, não espero o INSS pedir a prova, já junta a prova no momento para, se aquela dúvida for questionada, ali já está a resolução, antes mesmo dela ser questionada. Isso é o ideal, que já otimiza tempo. Entendo. Doutora Fernanda, aquela pessoa que vai pleitear a sua aposentadoria, ela pode ter algum documento negado pelo INSS, doutora? Algum documento que o INSS não reconhece? Sim. Um exemplo muito comum, por exemplo, a atividade especial. Tem os formulários, o PPP, hoje em dia, antigamente eram outros nomes, SB40, DIRBEM 8030. Enfim, o formulário não garante por si só o direito. É apenas um formulário, aí o que garante o direito é o que está dentro do formulário. Então, por exemplo, às vezes o INSS pode não considerar por não estar de acordo com a lei tal, etc. Então, sim, isso é um exemplo. Mas também o INSS pode... uma carteira de trabalho pode ter várias rasuras. E o INSS não considerar, achar que é fraude. Normalmente, quando uma carteira está muito rasurada, a gente costuma não utilizar aquela carteira como se ela tivesse sido extraviada, e aí dá entrada só com base no que consta no INSS, no CNIS, porque já que aquela carteira poderia levantar uma suspeita de fraude.
Então, tem diversas situações em que o INSS pode questionar. Se o INSS questiona, ele vai abrir um prazo, que é o prazo de exigência para juntado de documento ou algum pedido que ele quer que providencie, e o prazo de 30 dias para se responder aquele questionamento, aquele pedido do INSS. Depois disso, daí volta para a conclusão para o INSS deferir ou não. Existem casos em que o INSS lê errado, por exemplo, de forma automática a contagem do tempo da pessoa. Então, a pessoa tem tanto tempo, mas ali, por um erro, não foi computado o tempo correto. Aí, claro, daí existem as vias para corrigir isso, recurso, e comprovar o que de fato é real. Mas sim, o INSS pode não considerar. Às vezes, outro exemplo, a pessoa ela pode ter ela não encontra mais a empresa. A pessoa trabalhou na empresa, não está ali no INSS, ou está com alguma data faltante, por exemplo, não tem a data fim, só tem a data que entrou, não está completo todas as informações, uma empresa X que é muito antiga, 70 e pouco, enfim. E aí o funcionário não encontra mais aquela empresa, porque aquela empresa fechou. Às vezes o INSS, para poder solicitar a cópia do livro de registro ou a ficha de registro, aí às vezes o INSS pode não querer não considerar aquele período. Mas aí, se ele não considerando, se não tiver nem no extrato analítico e não encontrar a empresa, pode verificar se na própria carteira existem outros indícios que a pessoa trabalhou. Por exemplo, no FGTS da carteira, na anotação da carteira, na página da carteira de observações gerais, na página de contribuição sindical, na página de alterações de salários, porque tudo isso vai ter assinatura e carimbo da empresa. Então, aí se coloca as páginas da carteira para demonstrar que não só na página que tem o vínculo, o contrato de trabalho, aquela da admissão e rescisão e demissão, não só naquela página consta o vínculo, que no INSS não está divergente ou não está ali de uma forma toda ajustada, adequada, mas que mesmo a pessoa não achando essa empresa, na própria carteira de trabalho, em várias páginas consta a anotação da empresa com assinatura e com carimbo. Então, vão se utilizando meios para deixar isso de uma forma melhor, menos passível de questionamento, vamos colocar assim. Perfeito, perfeito. Bom, para a gente concluir, doutora Fernanda, uma última observação que me ocorreu aqui, quando a senhora estava falando desses critérios, né, para que a pessoa seja beneficiada com, às vezes, o maior benefício possível e, às vezes, com a maior rapidez possível. Dentro disso, eu pergunto para a senhora, alguém corre o risco de solicitar um benefício que fique abaixo do valor do salário mínimo, doutora? Aposentadoria não, porque a aposentadoria ela é proibida ser menor do que o salário mínimo. Se o valor der menos do que o salário mínimo, vai ser mantido o valor do salário mínimo. Agora, existem alguns benefícios que sim, mas não a aposentadoria. Como, por exemplo, o auxílio acidente, que pode ser menor do que o salário mínimo, mas a aposentadoria não. Qualquer valor que seja, mesmo que a média, as contribuições, o valor não atinja o mínimo, essa pessoa recebe o salário mínimo. É interessante já ter falado sobre isso, porque o governo é sempre tão pródigo em ver os seus direitos e não os nossos direitos, né? Fiquei a imaginar aqui que uma pessoa pudesse receber menos que um salário mínimo, mas a dúvida já foi sanada. Doutora Fernanda, mais uma vez uma aula aqui no nosso programa. Quero agradecer-lhe muitíssimo aí a contribuição, desejar-lhe também uma excelente semana e até a próxima segunda-feira. Doutora, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Uma ótima semana para todo mundo fique com Deus. Até mais. Amém. Todos nós. Muito obrigado, doutora Fernanda, que é especialista em direito previdenciário, falando aqui no nosso Farol de Limeira.